os judeus estavam aguardando a vinda do Messias, dona Rosa, por muitos e muitos anos. E você sabe da história. O arcanjo Gabriel apareceu para Maria e disse a ela que ela estaria grávida do Espírito Santo, mesmo sendo uma moça virgem, e que ela ia conceber. E quando aquela criança nascesse, ela teria que colocar o nome de Jesus, mostrando a todos que realmente o Messias chegou. Mas o rei, na época, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele tinha medo que o seu reinado fosse perdido. Então foi uma matança de crianças em Israel de 2 anos para baixo. Então Maria e José pegaram o menino e fugiram, para que o menino não fosse morto. Isso era plano de Deus. Mas não foi só eles que foram avisados, o povo foi avisado. E esse texto diz para nós o que aconteceu naquele dia. Olha lá. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O que aconteceu naquele dia? Não se sabe o dia ao certo que o nosso Senhor Jesus nasceu. Esse dia, 25 de dezembro, foi um dia que as autoridades escolheram para que se comemorasse, para que se lembrasse do nascimento de Jesus. Mas a Bíblia, a palavra, não explica para nós, ela não fala para nós o dia exato que ele nasceu, só o que ele morreu. Todos sabem que foi a sexta-feira santa, e ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Mas não se sabe, pela Bíblia, o dia que Jesus nasceu. Mas naquela época, a Bíblia diz que os pastores estavam cuidando dos rebanhos à noite no campo. E dizem os estudos, os relatos, que era no inverno. Era no inverno em Israel. Então os pastores estavam lá trabalhando, cuidando do rebanho, quando, versículo 9, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Naquele dia que Jesus nasceu, os anjos do Senhor vieram ali de uma forma sobre os pastores, e houve um grande resplendor, um clarão. Era de noite, lembra que nós lemos? Foi lá no versículo 9. Era de noite, eles estavam nas vigílias da noite. Quais eram os períodos da vigília? Começavam às 6 horas da noite e iam até 6 horas da manhã. De 3 em 3 horas era uma vigília. Das 6 às 9, uma vigília. Das 9 à meia-noite, outra vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, outra. E das 3 às 6. 4 períodos de vigília. Então, num desses períodos, 9, o anjo do Senhor veio sobre eles, um só. E a glória do Senhor os cercou, ali onde eles estavam mesmo, cuidando do rebanho, cuidando do gado, cuidando das ovelhas. E o que aconteceu? Versículo 10, filho. E o anjo lhe disse, o anjo fala com eles, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo mundo. O anjo que veio sobre eles traz uma notícia do Senhor, uma boa notícia. Olha lá, eis que vos trago, o 10, eis aqui vos trago novas, ou seja, boas notícias, de grande alegria, que será para o mundo. Nós como povo, nós como pessoa, como ser humano, é claro que nós vamos aguardar ter sempre uma boa notícia. E justamente para aqueles que estavam ali apercebidos, os pastores que estavam cuidando dos rebanhos, veio uma excelente notícia. O
O anjo os visitou. Mas por que não visitou todo mundo? Por que visitou os pastores? Por que naquela madrugada ou noite os pastores foram visitados? Porque eles estavam atentos. E é assim que nós precisamos estar atentos. O mundo, gente, nós sabemos que está de cabeça para baixo. E a tendência é que cada vez piore o mundo. Por exemplo, nós, o mundo. Por quê? Porque a cada dia que se aproxima o final dos tempos, a cada dia que se aproxima o arrebatamento da igreja, é notório que a gente vai ouvir notícias ruins. Mas ao mesmo tempo, o Senhor está trabalhando. Porque se Ele é o Messias, e nós cremos que Jesus é o Messias, muitos judeus não creem. Muitos judeus estão esperando o Messias vir aí. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas não o enviado de Deus, o Filho de Deus que veio para morrer por nós. Então, naquela noite, os pastores receberam essa visita. E o que diz o versículo 11? Olha lá. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Como que pode? Um menino que nasceu já era chamado de Senhor. Menino. Já viu uma criança ser chamada de Senhor? Não. Mas como que esse menino já foi chamado de Senhor? Porque ele é o Cristo. Na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém. Ele nasceu em Belém. A estrela que os reis magos seguiram parou em cima da cidade de Belém. E ali nasceu o nosso Salvador. Mas a salvação é algo que nasce dentro da gente. A Bíblia diz que quem crê será salvo. Quem crê for batizado, ou seja, quem se transformar, quem mudar de vida, quem aceitar a palavra, esse será salvo. Então a salvação veio para todos, mas nem todos creem. Mas eles foram avisados. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. O menino já tinha nascido. Os pastores não estavam em Belém, eles estavam em outro lugar, mas eles foram avisados que é Cristo o Senhor. Continuando, filho. Versículo 12. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Maria, quando foi dar a luz a Jesus, no local onde tinha lá o parto, não tinha mais lugar, estava cheio, muitas crianças nascendo. Então ela foi conceber Jesus, ela foi dar a luz lá no lugar onde ficavam alguns animais, lá na manjedoura. E ali o anjo falou: olha, vocês querem saber se é verdade? Vão lá e vejam, porque vocês vão ver um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, num lugar onde ficava a estribaria. Os animais descansavam. Por exemplo, uma pessoa ia dormir num quarto de hotel, ali no local de dormir, mas deixava o animal preso ali na manjedoura. Amarrava o cavalo ali para ele não fugir. Amarrava ali os animais para a pessoa cuidar. Então foi ali, veja a simplicidade, aonde o nosso Senhor e Salvador nasceu. Muitos não creram que veio. O rei, por medo, mandou matar as crianças. Imagine você a matança que foi de mães vendo seus próprios filhos sendo mortos, com os soldados romanos invadindo suas casas e pegando a espada e cortando as crianças. Imagine isso. Então veja, o Senhor Jesus, sendo menino, um dia de nascido, horas de nascido, era chamado de Senhor. Continuando, versículo 13, é ver onde eu vou chegar. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, na mesma hora que o anjo deu a notícia, volta um pouquinho, filho 13. No mesmo instante, apareceu junto com esse anjo uma multidão de outros anjos, exércitos celestiais, coisa que não é daqui. Não é um exército de guerra humana,
não é um exército de homens. Naquela noite, aqueles pastores puderam perceber a testemunha que foi dada por essa multidão de exércitos celestiais, louvando. Os anjos estavam louvando, dizendo para nós vimos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso é o plano de Deus para nós, que a gente tenha paz e que a gente viva para Deus a sua vontade, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então o menino já veio, cabe a nós tomar posse da palavra e viver as promessas. Por que ele veio? Primeiro, qual a primeira razão da gente ser cristão? Qual a primeira razão? Ter a sua alma salva. Ter salvação. Esse é o primeiro propósito que Jesus veio: salvar os perdidos. Ele me salvou há 20 e poucos anos atrás, nos salvou também não sei quanto tempo. Qual é a nossa função? Qual é a nossa parte? Permanecer salvo. Permanecer confiando na palavra. Independente do que você faz, o seu trabalho, sua área de atuação, os seus negócios, o que você mexe, não importa, tenha temor a Deus. Independente do que você faça, tenha temor. Reconheça que o menino veio para lhe salvar. Para lhe salvar. Veio para nos dar paz em meio às guerras que a gente vive. O Senhor Jesus veio à terra para morrer por nós e levar as nossas iniquidades, os nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, e nos dar o quê? Perdão. Nos perdoar de tudo que a gente fez, e muitas das vezes sem sabedoria, ainda vive errado. Então o primeiro propósito de Jesus veio: salvação. Não, Jesus não veio para me fazer rico. Jesus veio para me salvar, para te salvar. Jesus veio para me libertar, te libertar. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, saúde, paz, alegria do Espírito Santo, companhia. Você tem que ter essa companhia, eu tenho que ter essa companhia, que é o Senhor Jesus vivendo com a gente em todos os momentos, através da pessoa do Espírito Santo. Então, está aqui o verdadeiro propósito do Natal. Tá bom, você vai ver onde vai chegar a palavra. Continuando, filho. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então eles ficaram com aquela notícia. O menino nasceu. Chegou o dia que a nação de Israel estava esperando o cumprimento da palavra, da promessa de Deus sobre a vida deles. É a mesma coisa com você. Quanto tempo você conhece a Deus? Quantas coisas Deus já te prometeu? Aguarde o tempo do cumprimento da promessa. Deus te prometeu vida com abundância, Ele vai cumprir. Deus te prometeu salvação para a sua família, Ele vai cumprir. Deus te prometeu abençoar a sua vida, Ele tem cumprido. Deus está te dando novas portas, Ele está cumprindo. Você tem pedido novas portas. Então veja, os pastores estavam aguardando, fiéis, trabalhando ali, atentos na madrugada, receberam a visita do anjo, receberam a visita dos exércitos celestiais, e aí eles tomaram a atitude: então vamos lá também, vamos fazer a nossa parte, vamos lá adorar o menino, vamos adorar a Deus que enviou o seu filho para nos salvar. E foram, não tomaram atitude. Continuando, e foram apressadamente. Essa palavra, a gente tem que ter pressa para as coisas de Deus. Diga para essa pessoa que está falando assim: se apressa a viver e a entender as coisas de Deus. Gente, isso é muito
Não seja apressado para resolver as outras coisas que você gosta e deixar as coisas de Deus por último. Veja, eles estavam cuidando dos rebanhos. O rebanho não podia ficar sozinho, mas alguém eles deixaram lá. Fica aqui, nós precisamos ver essa notícia. Nós precisamos ir lá adorar o menino. O Messias chegou. Isso significa apressadamente. Não deixe as coisas de Deus por último na sua vida. Não deixe a palavra por último. Não deixe a igreja por último. 2023 tem que ser um ano que você fala assim: esse ano é um ano que eu vou mais me dedicar às coisas de Deus. Eu vou me dedicar na palavra. Eu vou me dedicar na igreja. Eu vou me dedicar na fé, no socorro ao próximo, em ganhar almas, convidar pessoas, trazer pessoas para a casa do Senhor, para que elas conheçam o que eu conheço. Então, gente, os pastores se apressaram, foram logo, não deixaram para depois, não deixaram para amanhã as coisas de Deus. É assim: eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que adorar hoje, eu vou adorar. Eu tenho que ir para a igreja hoje, eu vou. Eu tenho que dizimar, eu vou dizimar. Eu tenho que ofertar, eu vou ofertar. Eu tenho que fazer minha parte, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou deixar para depois o que é espiritual. E vou fazer primeiro o que é físico. Não, primeiro o espiritual. Se apressa com as coisas espirituais. Olha lá. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Ou seja, como o anjo falou, aconteceu. Por quê? Porque o que Deus fala, assim acontece. O que Deus te promete, assim Ele faz. O que Deus ele fala na palavra, Ele jamais vai deixar de cumprir na sua vida. O tempo não é nosso, o tempo é dele, mas acontece. Porque a palavra de Deus não cai no chão. Então eles foram lá, os pastores, e testificaram o que o anjo falou. 17. E vendo o menino, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dito. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos divulgar a palavra. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: vamos divulgar a palavra, a boa nova. O que eles fizeram? Foram lá, viram o que aconteceu e já saíram de lá falando para as pessoas: nasceu o Messias. O menino nasceu, eu vi, ele está lá na manjedoura. O nosso Messias, o nosso Salvador. Gente, as coisas de Deus têm que tomar primeiro lugar na nossa vida. Isso tem que ser uma coisa que você tem que colocar na sua mente e dizer assim: é isso que eu tenho que colocar como prioridade na minha vida. Primeiro, as coisas espirituais. Primeiro, as coisas do Senhor. Porque as outras coisas vão se cumprir automaticamente na sua vida. O que você mais quer, quando você se dedicar a Deus, vai acontecer. O que você mais espera na sua vida financeira, quando você se dedicar a Deus, vai acontecer. A salvação da sua família, quando você se dedicar no tempo do Senhor, vai acontecer. Aquela porta que você deseja aberta na sua vida financeira, profissional, emprego, quando você se dedicar para as coisas espirituais, quando você se apressar para as coisas espirituais, vai acontecer. O que acontece? Então, o que o anjo queria dos pastores? Vai lá, vê e avisa, dá a notícia, e eles vão divulgar. E vendo divulgar, essa palavra significa, de uma certa forma, propaganda. Lembra daquela frase? A propaganda é a alma do negócio. Quem divulga é lembrado, quem não divulga é esquecido. Então, nós como cristãos, nós temos esse trabalho, divulgar a palavra de Deus, divulgar Cristo mesmo. Esse ano nós temos que ganhar muitas almas para o Senhor. Você tem que ganhar alma no seu serviço, você tem que ganhar alma na sua família. Nós temos que ganhar alma onde a gente passa. Nós temos que falar de Jesus. Nós não podemos ter se envergonhar da palavra, da Bíblia. Nós temos que abrir a nossa Bíblia. Ainda mais para o nosso país que é permitido pegar a palavra. Ainda. Tem tanta lei que está pelo Congresso, você nem tem noção do que querendo fazer com o Evangelho. Mas nós precisamos nos esforçar. Então os pastores foram trabalhar para o reino de Deus. Versículo 18. E todos que a ouviram se maravilharam com o que os pastores
pastores lhes diziam. Ou seja, as pessoas ali que estavam recebendo a palavra, Marisa, estavam felizes porque alguém estava dando para eles a boa notícia. E é isso que falta. As pessoas darem a notícia para a pessoa. Tem gente que não aceita, que não gosta, que não quer, que Jesus vai mudar a vida dela. Aí, Elias, você fez o convite para a dona Marisa. A dona Marisa, assim, abriu o coração. Vou com você sim. Vou lá na sua igreja. Vou ouvir a palavra. É a recepção. O nosso coração tem que ser receptivo para as coisas de Deus. Foi o que os pastores fizeram. Quem recebeu ficou maravilhado. E todos que ouviram a notícia, os pastores deram, se maravilharam do que os pastores diziam. Terminando. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Eu quero que você imagine a mente de Maria, a mulher que foi escolhida, mesmo sendo virgem ainda, para ser mãe de Jesus. Então essa mulher era muito sábia. Tudo ela guardava no coração. Uma informação que chegava para ela, ela meditava, guardava, não deixava escapar. Ela guardava no coração, guardava na mente, guardava na alma dela, tudo que acontecia. Imagina, por que Deus me escolheu para ser aquela que gerou o Messias? Por que o Senhor me escolheu para ser a mãe do menino? Porque ela tinha muitas qualidades. Ela chamava a atenção de Deus pelo seu temor, pela sua justiça. Por ser uma mulher que vivia consagrada, santificada. Por isso ela foi escolhida. Porque ela era diferente da sua geração. E nós temos que ser como diferentes dessa geração. O cristão, na Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Então nós temos que ser a diferença. Então eu vou ser diferente em 2023. Eu vou ser diferente hoje. E eu vou ser diferente. Aonde eu passar, eu vou ser diferente. Aonde eu estiver, eu vou ser diferente. As pessoas podem viver do jeito que quiser, mas eu vou ser diferente. É assim que nós temos que colocar na nossa mente. Eu vou ser diferente. Nós vamos ser diferentes. Sim ou não, igreja? Diga sim. Esse é o segredo para viver bem na presença de Deus. Nós temos que ser diferentes. Então, a diferença que mostra o caráter de Maria. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria, ela tinha aquela coisa da prudência. Ela ouviu o que o anjo disse? Prudência. Ouviu o que os pastores estão dizendo? Prudência. Sabedoria. Guardando as coisas de Deus. Então qual é o segredo para você viver bem e prosperar? Guarde as coisas de Deus no seu coração. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: guarde as coisas de Deus no seu coração. Guarde as coisas de Deus. Não desperdiça, porque as coisas de Deus é que vão te levar ao passo seguinte. Próximo passo da sua vida é as coisas de Deus. Você pode se capacitar, você pode estudar, você pode crescer de tudo que você quiser na vida, mas se você esquecer as coisas de Deus, o próximo passo é um perigo. Então Maria, para não cair, para não se soberbecer, porque você acha que as outras mulheres não falaram para ela: nossa, você foi escolhida, você foi designada para ser mãe do menino. Você acha que não veio o espírito da soberba sobre Maria para ela se achar melhor que as outras? Lógico que veio, mas ela ficava humilde. Deus me escolheu, mas eu vou ficar na presença de Deus. Vou guardar o meu coração, vou ser simples, vou guardar tudo que eu estou vendo e viver com sabedoria diante de Deus, porque só assim é que Ele vai me abençoar. Então, para a gente, cara, prosperar, crescer, viver bem, ter paz, ter uma família abençoada, eu tenho que guardar as coisas de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo para você viver uma vida com Deus a vida toda. Guarde
com temor. Era isso que significa esse texto. Ela guardava com temor as coisas do seu coração, conferindo, vendo se realmente bate, tendo convicção de que realmente ela foi escolhida. Imagina a missão dessa mulher: criar um Messias, até que ele chegasse à idade de sair por Israel e pregar a palavra. A educação dele tinha que ser diferente, ela tinha que ser uma mãe diferente, ela tinha que criá-lo de um jeito diferente, para que ele pudesse crescer ali, com aquela boa influência de uma mãe. Então nós somos influenciadores. Eu sou um influenciador, você é uma influenciadora. Hoje a gente ouve tanto essa palavra, né? Nas mídias sociais, os influenciadores, mas eles estão influenciando as pessoas a fazer o quê? Muita coisa errada, muita coisa que não presta, muita coisa fora da palavra. Então nós temos que ser os influenciadores do reino de Deus. Então todos nós somos influenciadores. Maria foi uma influenciadora, porque ela guardou no coração e ela passou tudo aquilo, guardou, viveu, mas instruiu também muitas pessoas. E teve que instruir. Imagine você ser a mãe do Filho de Deus. O que você vai ensinar ao Filho de Deus? O Filho de Deus já sabe tudo. Mas olha a função de uma mãe, olha a responsabilidade de uma mãe, como é importante. Continuando. E voltaram os pastores, glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Olha, vou dizer uma coisa para você. Você ainda vai ver com seus olhos muitas coisas que Deus te falou. E você vai ouvir com seus ouvidos muitas coisas que Deus te falou e você guardou no seu coração. Sabe, gente, esse tempo que a gente vive com Deus, alguns anos, a igreja Rio de Janeiro agora completa 18 anos. Uma coisa que Deus tem me ensinado é guardar as coisas do coração e não deixar sair. Porque uma hora as coisas de Deus se cumprem. E é justamente naquele momento que você nem imagina, que você menos espera, que chega a notícia para você. Por isso é importante ter a postura de Maria e dos pastores. Eles não voltaram calados, eles voltaram agradecendo, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Ou seja, eles creram na palavra que o anjo disse. Você sabe qual é o segredo que você viveu uma vida abençoada? É você crer na palavra que sai da boca. Essa palavra tem poder para transformar a nossa vida, para nos prosperar, para nos fazer ir adiante, para nos fazer vencer as doenças, as enfermidades, as injustiças desse mundo. Essa palavra que sai daqui tem poder para mudar a sua história. E os pastores acreditaram, tanto que eles voltaram a Deus, louvando, agradecendo, glorificando por tudo que tinham ouvido e visto. Não ficou só nas palavras, não ficou só na profecia, não, se cumpriu. Porque o que é de Deus, se cumpriu. O que é de Deus, acontece. Talvez você esteja aqui na igreja esperando muitos anos para ver uma promessa de Deus acontecer sobre a sua vida. Mas se Deus te falou, vai acontecer. Vai se cumprir. Porque o que Deus fala não cai no chão. A palavra de Deus, Ele estava avisando, vou enviar o Messias. Avisou por Isaías, avisou pelos profetas, uma hora aconteceu. Assim é com a nossa vida. Deus tem falado, vou salvar a sua família, creia. Vou restaurar a sua casa, acredite. Vou mudar a sua vida, acredite. Vou te tirar de uma posição de vergonha, vou te pôr no lugar de dupla honra, acredite. Qual é a nossa parte? Acreditar. Dá crédito na palavra do Dona Ruth, a nossa parte é crer. Luciano, a nossa parte é ter fé. Ronaldo, a nossa parte é acreditar e fazer também a nossa parte aqui na terra, porque os pastores fizeram a parte deles. Eles saíram onde eles estavam, foram ver o menino, divulgaram a palavra, evangelizaram, deram a notícia, ganharam almas para Jesus, pregaram a palavra, voltaram com alegria, com ânimo, glorificando e louvando a Deus, porque a palavra que Deus havia falado milhares e milhares de anos atrás se cumpriu. Sabe, meu cara, tem uma coisa que a gente tem que falar assim:
templo é de Deus. Não pertence a nós conhecer os templos, mas confiar que com o tempo certo, Regina, a palavra de Deus vai se cumprir. Isso foi a história da vinda do Messias. Eu quero finalizar esse texto com o tema da nossa campanha de janeiro, Josué 24:15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Josué 24:15, lá no Velho Testamento. Nós começamos semana passada essa campanha, e você vai ver agora a postura de Josué. Nós lemos semana passada o texto todo, estudamos aqui na igreja. Hoje eu vou me atentar só nesse texto. Está um pouquinho cortado ali. Eu acho que tem que diminuir a letra. E está cortando o início. Mas diz assim: porém, Josué falando com o povo, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, sempre a gente vai ter uma escolha. Os pastores, gente, saíram e anunciaram a notícia. O menino nasceu. Acreditou quem quis. Acreditou que Jesus era o Messias? Quem quis. Quem não quis, não acreditou. Como até hoje a gente fala de Deus com as pessoas muitos não acreditam. Sim ou não? A gente evangeliza, muitos não acreditam. Tem pessoas que não querem ir para a igreja. O que você pode fazer? Só convida. Chega uma hora que a própria pessoa tem que tomar atitude. Josué perguntou para o povo: escolham a quem vocês querem servir. Vocês querem servir a Deus ou aos deuses? Olha, se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam além do rio, ou aos deuses que não estavam ali? Com quem você quer viver? Josué estava perguntando para o povo. E hoje Deus faz uma pergunta para nós aqui: com quem nós queremos viver? Nesse mundo, sem Deus, sem estar na igreja, sem orientação da palavra, de qualquer jeito? Ou queremos estar coberto pelo sangue do Cordeiro? Essa é a grande posição que a igreja tem que tomar, que as pessoas têm que decidir. O que eu quero para minha vida? Quero só trabalhar? Quero só pagar conta? Quero só comer? Quero só beber? Ou eu quero primeiro as coisas de Deus na minha vida? 2023 está chegando, a gente faz um monte de projeto. Qual é o meu primeiro projeto? Estar debaixo da graça de Deus, ter a palavra sobre a minha vida, estar na igreja, me alimentando, me fortalecendo, fazendo que a minha casa fique forte, que a minha casa fique firme, meu casamento fique firme, meus filhos fiquem firmes, a minha estrutura tem que estar firme, para que eu possa suportar o que vem pela frente. Porque a gente nunca sabe, gente, o que vem pela frente. Pode estar tudo bem, mas uma má notícia pode estar chegando. Então eu preciso estar coberto pelo sangue de Cristo sobre a minha vida. Então Josué faz uma pergunta para o povo. Jesus nem tinha vindo ainda. O líder Josué fala para o povo: quem vocês querem servir? Os deuses está os vossos pais serviam lá no Egito? Ou os deuses que já morreram? Próximo. Em cuja